tipo de jogo que ele tem encaixado eventualmente, né? Não em todas as partidas, mas com alguma frequência, sem encaixar isso, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro, que é um belo time de futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando, porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio, que a gente fala isso, e a gente fala, no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time tá dando gosto, mas é aquele... Do Botafogo a gente fala há meses. E isso, para mim, é o que mais impacta. Tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos você teve situações que fugiram um pouco do controle. Final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil, mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho né? que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo, dá para comparar. Meu filho já... E repete o campo. Só 3-0. enquanto o Cuiabá já está lá. Professor, Eugênio, desculpe. 4-0. 4-0. 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Então vamos lá. Já ouvimos o Paiva, né? Agora é tela, é isso? Então vamos com a tela, porque o Paiva falou que o Vasco tem objetivos a serem alcançados dentro do Campeonato Brasileiro, a gente ouviu agora há pouco. E olha aí os números. O Vasco no jogo de ontem e ranking entre os últimos 5 jogos do time. Ele foi o pior em todos os quesitos. Se a gente pensar o jogo de ontem, comparando com os últimos 5. As 15 ações na área rival, só 2 grandes chances, 3 gols sofridos, 20 finalizações o Botafogo teve. E 32 passes recuperados apenas. Pior em tudo, foi um jogo lamentável do Vasco, certo, André? Foi. Dado ele não seria expulso, né? Eu acho muito louco essa regra. Uma bobagem Estranho, né? Eu também acho muito... Não pode punir 2 vezes, é isso? Aí se você dá o pênalti, você perdoa a expulsão. Entre aspas, é isso, né? É essa. Agora, não sei o que é Quem pior. inventa essas coisas, hein? Eu não sei o que é pior. Ter o pênalti, porque o pênalti pode ser perdido, né? O goleiro pode defender, o cara pode chutar para fora, Agora, ou perder um jogador. Porque assim, não vai ter pênalti, não. Já está perdendo 2-0, não vai ter pênalti. Mas perde o jogador. Quer dizer, perde o jogador, você dá a possibilidade do jogo inteiro que tem pela frente ainda, que foi ali mais ou menos na metade do primeiro tempo, né? Tinha muito tempo ainda para jogar com já estava mal no jogo, um jogador a menos, ficava difícil. Agora a pergunta ali é essa, né? Porque o Paiva falou que o Vasco tem objetivos ali, não definiu um objetivo, né? Primeira coisa, ainda é matematicamente se livrar do rebaixamento. Porque a pontuação... Como assim? Porque não pode perder todos os jogos daqui até o final do campeonato. Tá com quantos pontos o Vasco? 43. Faltam 6 jogos. Pelo amor de Deus. E quanta gente tem atrás? Mas tem muita gente perto. Mas não pode ficar parado, porque a atuação ontem é desesperadora. O cara que olha, se jogar assim sempre, não ganha de ninguém. Então tem que melhorar. Não, mas peraí, foi contra o Botafogo. Sim, é verdade. E eu acho que vai melhorar. Eu acho que tem aí 6 jogos, que ganhe 2 e empate 2. Ele pode pensar numa Sul-Americana ou, quem sabe, até numa Libertadores. Semana, o quê? Faz 2 semanas, no máximo. O Vasco ganhou 2 seguidas. Ganhou do Cuiabá e do Bahia, Mas já não vinha ganhando antes também, né? Sim, mas o que eu estou dizendo, foi desastrosa a atuação ontem, concordo. Mas tem que levar em consideração o tamanho do adversário. O Cuiabá foi um dos piores jogos do campeonato, mas não, mas ganhou. Então, eu acho que não tem assim, objetivo totalmente definido. O que der para arrumar. Assim, seria interessante para o clube
voltar a competições internacionais. O Vasco tem que pensar, na É. minha opinião. Sim. Eu acho que isso está até no Rebaixamento eu não discurso do consigo ver, Paiva. não. Eu percebi a ordem que ele colocou, ele fala Sul-Americana e talvez Libertadores. Não. Na cabeça dele é isso. É, também. porque a pontuação que o Vasco tem hoje permite imaginar essa possibilidade. Sim. Né? Se ele conseguir ali mais umas 3 vitórias desses 6 jogos que restam, são mais 9 pontos. Para a Sul-Americana, você está falando, né? Então, aí, se o Vasco está em nono. Se ele consegue um 7º lugar, é praticamente certo que vai à Libertadores. Então você tem à frente do Vasco hoje o Bahia e o Cruzeiro. Né? 7º e 8º colocados. Bahia não vive um bom momento. Cruzeiro no Campeonato Brasileiro também não vive um bom momento. Deu uma parada, deu uma estagnada. Se o Vasco conseguir pontuar alguma coisa, se ele não for ultrapassado por aqueles que vêm de trás crescendo, Isso é possível ele pode mesmo. pensar um 7º Porque lugar. são 3 pontos só para o Bahia e 1 ponto para o Cruzeiro. Então, o 7º, o 8º, o 8º não sei, o 9º talvez, mas um 7º lugar vai levar a Libertadores. Porque você tem clubes que vão necessariamente ganhar outras competições paralelas, né? Ou o Flamengo ou o Atlético ganham a Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar, o Atlético está atrás, mas o Atlético ainda pode passar no Brasileiro. Se o Flamengo ganhar, já abre mais uma vaga. Se o Galo ganhar a Copa do Brasil, acho que não muda nada, né? O Galo está em 10º. Mas se o Galo ganhar a Copa Hoje do não. Brasil e Libertadores, ele abre mais uma vaga. Ah, sim. Se o Botafogo ganhar a Libertadores. Aí abre mais vaga. uma. Então, assim, você tem essas. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, o Cruzeiro estando à frente, ele também abre uma vaga. Então, são situações que podem acontecer ali para um 7º, para o 8º, quem sabe até para o 9º. Mas a realidade, assim, se a gente olhar para o campo hoje do Vasco, não é de um time de Libertadores. Se ele for para a Libertadores, ele terá dificuldade para chegar na fase preliminar, terá dificuldade para chegar à fase de grupo. Aí tem que melhorar para o ano que vem. Aí é um segundo momento. O que será o Vasco ano que vem? Que jogadores ficam, que jogadores poderão chegar, que investimento poderá ser feito, quem o Vasco vai vender a SAF, não vai vender a SAF, porque a realidade do Vasco hoje é o que tem ali. É esse time, e agora, como é que vai ser para o ano que vem? Porque o Pedrinho pegou meio de temporada com o elenco montado, mais ou menos, tentou trazer um outro jogador, trouxe o Felipe Coutinho e tal, mas qual é o orçamento do Vasco? Quem vai comprar a parte da 777 na SAF? De repente pode chegar alguém que injete dinheiro, melhore muito, pode ser, olhando no copo meio cheio, no final do ano aí chega um grande investidor, compra a parte da 777, aceita ter uma gestão compartilhada, que é o que o Vasco quer hoje, com o clube associativo, e de repente pode ser um ano muito melhor. A gente não sabe o que vai ser o 2025 do Vasco. Essa é uma grande interrogação. Atrapalhou muito o Vasco, além de algumas lesões, como o do Adson, né? Esses 2 jogadores-chave que se espera muito deles e que foram muito abaixo. Um deles, o Payet. O Payet começou a temporada, parecia que estava bem fisicamente, mais magrinho e tal, mas está muito abaixo, inclusive fisicamente. Sim. E outro é o Felipe Coutinho, que pouco jogou. Ou está lesionado, ou está mal fisicamente, ou... Concorda ou não? Hoje são 2 craques para juntar, para você contar com. Exclusivo. Vocês já devem ter lido ou ouvido que Edu Gaspar não é mais diretor esportivo do Arsenal, certo? Ele aceitou uma proposta de um magnata grego chamado Evangelos Marinakis para se tornar o CEO dos clubes desse grego. O Marinakis é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E a primeira missão do Edu Gaspar, que já aceitou essa oferta, é comprar um clube de futebol no Brasil. As negociações já existem. E eu quero contar para vocês que um dos interessados, talvez a maior possibilidade, é que o Vasco da Gama seja adquirido pelo Marinakis. Isso representa uma notícia extremamente boa, levando em consideração o retrospecto e o desempenho dos clubes adquiridos pelo Marinakis. O primeiro deles, o Olympiacos, que é seu clube do coração. O Olympiacos foi comprado em 2010 e nas 7 primeiras temporadas foi campeão em todas elas. Já o Nottingham Forest, numa reconstrução bem mais difícil, o time estava na 2ª divisão do futebol inglês e foi adquirido em 2017. Em 2022, a volta para a Premier League. O Nottingham Forest não jogava a elite do futebol inglês há 23 anos. E depois de 2 janelas de investimento extremamente pesadas, 161 milhões de euros na primeira e 122 milhões de euros na segunda, o Nottingham Forest é, nesse momento, 3º colocado da Premier League, algo extremamente relevante. O Rio Ave de Portugal foi o último a ser adquirido e ainda não conseguiu decolar, é só o 14º colocado no campeonato português. Só para contar um pouquinho mais sobre o Marinakis,
Ele veio de uma família que mexe com indústria naval. Quando o pai dele faleceu, eram 8 navios, hoje ele já tem 98. Marinax, que se especializou, entre outras coisas, no transporte de petróleo a partir do Iraque, com contratos extremamente vultuosos. E a saideira sobre esse cara, alguém extremamente nervoso, que manda técnicos embora à torto e à direito, mas não se intimida de investir. Costuma gastar bastante. Se o negócio com o Vasco avançar, tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ter alguém à frente do clube disposto a transformar o Vasco em um dos que mais gastam no país. Bora. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as atualizações de Jorge Nicola, que um bilionário pode investir no Vasco da Gama, rapaz. Pode ser realmente a virada de chave do Vasco para a temporada de 2025. Eu estava analisando aqui sobre o Evangelos Marinax. Rapaz, nome complicado dele, mas o Marinax, ele tem 57 anos de idade, ele tem um patrimônio líquido aqui, segundo a Forbes, né, de 3,7 bilhões de dólares. E o dólar hoje, né, deu uma evoluída, deu uma aumentada o dólar, e eu fiz as contas aqui agora, né, quase 4 bilhões de reais, né, que ele tem, 4 bilhões de dólares, perdão, que ele tem de patrimônio, multiplicado por 6, no caso, né, que é o valor do dólar hoje, é aproximadamente 22,2 bilhões de reais. Então, basicamente, é um cara bilionário do alto calibre, cara. Realmente é um cara que, se caso investisse no Vasco, seria um dinheiro, um aporte muito interessante para o Gigante da Colina conseguir recuperar seu protagonismo no futebol brasileiro e também no futebol da América do Sul, né? Conseguindo disputar, por exemplo, Libertadores, Sul-Americana, eu acho até Libertadores, né? Com esse dinheiro aí, tem que ser Libertadores. Essa que é a pura verdade. Ele que, como disse Nicola, comanda o Nottingham Forest, que é uma equipe que hoje é uma sensação no campeonato da Premier League. Então, realmente é um cara que, se viesse para o futebol brasileiro, ainda mais com a parceria ali do Edu sendo o CEO, ele que foi muito importante para a equipe do Arsenal, eu acho que seria um combo perfeito e que o Vasco da Gama precisava, alinhado também com o presidente, que entende muito de futebol. Com o dinheiro na mão, ficaria tudo mais fácil para o Vasco da Gama. Peço para você deixar o like. Deixa o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. E olha aqui, ó, inscreva-se no nosso canal React do Futebol. Tá muito perto de alcançar a marca de 50 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!